Para que eu possa fazer um adequado ajuste de instalação para esses suínos, eu tenho que, primeiramente, atender algumas exigências. O que seriam essas exigências? Primeiro, questão de orientação, tenho que ter o cuidado para qual lado, para qual sentido eu vou colocar a minha instalação. Facilidade de higienização e limpeza, muitas vezes alguns produtores fazem uma construção, gastam dinheiro para fazer isso, gasta tempo e vai ser uma instalação que não vai ter uma capacidade boa de ser limpa, de ser higienizada. Por exemplo, a ideia de fazer um piso liso ao invés daquele piso áspero é justamente porque o piso liso ele tem uma capacidade de limpeza maior do que o piso áspero. Porque dentro de cada frestinha daquelas do piso áspero pode acumular alguma sujeira, pode desenvolver alguma bactéria, algum vírus que vai trazer problema para a tua criação. Então, quando tudo isso tem que ser bem pensado quando você vai fazer. Questão da declividade. Tem que ajudar no escoamento dos dejetos desses animais. Porque senão vai ficar também se acumulando dentro da baia, dentro da instalação. E isso também vai trazer prejuízo para os animais. Economia. Vamos lembrar do seguinte, pessoal. Isso vocês têm que guardar muito bem na cabeça de vocês. Tem que gastar o menos possível. Vamos imaginar, vai que você faz o produtor gastar muito com instalação e às vezes ele acaba perdendo boa parte dos recursos nesse ponto e acaba deixando de investir em outros setores que seriam importantes, como planejamento alimentar, como animais melhorados. Uma ideia de economia para a instalação é você aproveitar ao máximo o recurso da propriedade. Se eu tenho linha de carnaúba dentro da propriedade, se eu tenho madeira disponível, se eu tenho disponibilidade de conseguir palha para fazer telhado, como eu falei agora há pouco, se o produtor tem telha de uma construção que ele reformou, pode ser utilizado também, ou próprios tijolos que sobram às vezes dessas reformas. Então, tudo isso eu posso usar para fazer a minha instalação, sem precisar ficar gastando com material de fora. Eu tenho que trabalhar na minha instalação também de uma forma que eu racionalize e otimize o meu trabalho. Então tem que ser feito, vamos imaginar o seguinte, uma construção que me deixe confortável e que ajude que o produtor execute o trabalho dele de uma forma mais fácil. Porque vamos pensar, vou economizar aqui e vou fazer uma construção com teto um pouquinho mais baixo. Beleza, aí vai lá, o produtor toda vez larga a testa no telhado. Não é uma forma legal de trabalhar. Vai ter que trabalhar todo curvado, vai ficar desconfortável. No fim do dia ele vai estar todo arrebentado, dor nas costas. Então tudo isso a gente tem que pensar. Facilidade do manejo, então tem que ser funcional, como eu falei para vocês, declividade, o tipo de piso, a altura do teto, a forma como você distribui as baias, tudo isso tem que ser organizado de uma forma que tenha uma funcionalidade bem interessante. Conforto térmico, vamos imaginar, né? Floriano, quente. Então eu tenho que trabalhar com um ambiente que os animais se sintam confortáveis. Eu tenho que pensar nisso. Muitas vezes, mas não tem uma sombra para os bichos. Planta árvore. Vamos plantar árvore para poder criar um microclima dentro daquele ambiente, facilitar, melhorar o conforto desses animais. A partir do instante que eu melhoro o conforto, o animal produz melhor também. Dentro dessa questão de conforto, de melhor produção, aí a gente já entra com a questão do bem-estar animal também. Então aqui a gente vê modelos de instalações bem simples, como eu falei para vocês, para os suínos que são criados ao ar livre. Então aqui, uma casinha, um modelo parecido com uma casinha de cachorro melhorada, a matriz, aqui tem sua cabaninha, aqui mostrando em detalhe, ela aqui com uma caminha de palhada e ela aqui deitadinha. Aqui uma área sombreada para os animais que estão na área aberta. Então, quer dizer, não necessariamente uma casa para essa matriz, mas aqui seria um abrigo para uma maior quantidade de animais. E vocês veem que isso aqui é tudo estrutura que você pode ter dentro da fazenda. Pedaço de madeira,
e palha. Quer dizer, uma construção bem simples, mas que tem uma funcionalidade e vai proporcionar um bem-estar para os animais gigantesco. Então, é uma estrutura muito importante de você construir dentro da propriedade. Aqui a gente pode ver, ó, sombrites. Sombrite também não é um material tão caro e que com ele você também consegue fazer uma estrutura que ajuda a reduzir a incidência de raios solares sobre uma determinada área, dá um maior conforto para os animais com relação ao sombreamento. Agora, é claro, se você puder, e é recomendado plantar árvores dentro dessas áreas, melhor, porque tanto você ajuda o ambiente, né, contribui com a redução dos gases de efeito estufa, melhora o conforto térmico dos animais também. A sombra da árvore vai reduzir um pouquinho a temperatura desse ambiente. Com relação à orientação, vocês vão ver isso para as mais diversas criações. A recomendação para a região Nordeste e para a região Norte também, como nós estamos mais próximos da linha do Equador, a recomendação é que seja a instalação sempre no sentido leste-oeste. Então vocês estão vendo aqui a entrada do galpão e aqui no final a saída. E essa entrada sempre com a frente de frente para o nascente. Isso vai ajudar a ter uma menor incidência solar sobre a instalação ao longo do dia. Por que eu estou fazendo essa ressalva com relação à região norte e nordeste? Porque quando a gente vai lá para a região sudeste e sul, que a incidência de sol é menor, não é raro da gente ver instalações no sentido norte e sul. Porque faz frio no inverno e aí o pessoal precisa que mantenha um certo aquecimento natural dentro dessas instalações. E se ela tiver nesse sentido leste-oeste, o que vai acontecer? O vento vem do leste, entra aqui, mata os bichos de frio. O que tem que acontecer? Tem que ficar no sentido norte e sul, que aí ele vai pegar o sol uma maior quantidade de tempo ao longo do dia. E aí vai tentar manter ao máximo essa área aquecida naturalmente. Aqui no nosso caso, a gente já quer o contrário. Você já quer uma circulação de vento e uma incidência menor de sol sobre essa instalação. Então você coloca no sentido do nascente para que possa ser pego essas correntes de vento que vêm do leste e assim você mantenha a sua instalação bem arejada e com a menor incidência solar durante o dia. Quando eu trabalho com mais de um prédio, eu tenho que trabalhar, né, com essas instalações de uma forma que uma não acabe servindo de barreira de vento para a outra. Então, por exemplo, eu construí uma primeira instalação aqui, a segunda ela tem que estar no mínimo a 10 vezes a altura da primeira instalação. Então vamos imaginar, a altura da primeira instalação é de 3 metros. Então essa segunda instalação vai ter que estar a quanto? 30 metros de distância dessa primeira. E a terceira tem que estar 20 a 25 vezes a altura da segunda instalação. Se a segunda tiver 3 metros também de altura, então essa daqui vai ter que estar de 60 a 75 metros de distância. Por quê? Porque senão, se elas estiverem muito próximas umas das outras, essa primeira pega vento, essa segunda pega um restinho, essa terceira já não pega mais nada. E aí os coitadinhos dos suínos que estiverem nessa instalação aqui vão sofrer muito com o excesso de calor e com a falta de circulação de ar. Outro ponto importante, plantio de árvore. Por quê? A sombra da copa das árvores vai cobrir aqui essas áreas das coberturas, né, dos telhados, e vai diminuir a temperatura desse local. Então eu vou produzir um microclima mais interessante para esses animais. Um ponto importante que a gente tem que lembrar com relação à cobertura. Quando eu vou fazer o plantio dessas árvores, a parte do tronco eu tenho sempre que manter sem galhos, tá? Só deixar a copa, porque se eu tiver muitos galhos aqui, na hora que o vento bater, ele vai bloquear o vento e aí eu não vou ter circulação de vento dentro da instalação. Então eu quero copa para que faça sombra para essas áreas, para criar um microclima, mas não pode ter galhos no tronco da árvore para que
por fim acabe sendo uma barreira de vento para esses animais. Tem que ter um cuidado com relação ao número de instalações e de equipamentos, né? Que aí a gente tem que ver que vai depender do tipo de produção, do sistema que vai ser adotado, da quantidade de recurso financeiro que eu vou ter, né? Do capital para ser investido, entre outros fatores. E aqui a gente vê alguns modelos, né? Que podem ser feitos, né? De plantas. Aqui no caso de confinamento, um alimentador automático, uma baiazinha para os leitões. Aqui, ó, quando você trabalha com piso ripado, você vê que tem uma distância do piso para o fundo, e aqui tem um estrado, que seria aquele piso vazado. E esse piso vazado é justamente para o manejador limpou com água, escoa por dentro desse estrado a sujeira e cai dentro dessa área. Aqui nessa área, geralmente a gente vai ver em outras figuras, ela é inclinada para que possa ser escoado mais facilmente para a fossa. Aqui a gente vê coberturas alternativas, ó, bambu, lona, palhada. Então, quer dizer, isso tudo forma de você reduzir custo dentro da tua construção. Então, algumas instalações são importantes, né, que são os galpões, que aí no caso você pode ter 4 principais: a maternidade, a gestação, creche e o galpão de crescimento e terminação. E também vai ter outras instalações. Então, no caso aqui no galpão de matriz, vocês veem aqui alguns pontos importantes. Tem que ser fácil de limpar. Está vendo aqui, ó, um piso declinado, já com uma saída para eu poder limpar e essa sujeira sair com maior facilidade, ou então dentro da gaiola de piso vazado. E um ponto importante para essa estrutura maternidade, no caso das fêmeas, quando elas estão dentro dessa gaiola, vocês estão vendo aqui que tem essas áreas de escape, onde os leitões podem passar por baixo, ter acesso à matriz para poder mamar e sair, para evitar que, num caso da fêmea deitar, correr o risco de esmagar algum deles. E isso ocorre até com maior frequência do que a gente gostaria. Como vocês podem ver aqui, ó, os leitões eles têm uma área reservada para eles. Essa parte aqui, vocês estão vendo essa chapa, lá na região sul o pessoal costuma trabalhar bastante com esse equipamento, que ele é um aquecedor. Então, no caso, para os animais se sentirem bem aquecidos, eles colocam essa chapa, ela gera calor e os animaizinhos vão lá, e os leitõezinhos vão lá e ficam nessa área para se manter aquecidos. Para cá, para a nossa região, como isso é menos comum, né, de fazer frio a esse ponto, geralmente uma lâmpada já vai gerar o calor necessário para esses animais se manterem aquecidos. Na região sul, como o próprio piso vai esfriar demais, e isso, quando os animais forem dormir, pode causar algum problema respiratório neles, então eles usam essa chapa aquecedora. Aqui no caso da estrutura de gestação, e aí vocês veem todas essas fêmeas dentro dessas gaiolas, depois de cobertas, elas vão ficar contidas dentro dessas áreas, vão se manter aí até a hora de parir, praticamente. Até o momento em que elas estiverem próximo da aparição, elas vão permanecer dentro dessas áreas. Vale lembrar, né, a importância da presença de bebedouros. Aí aqui no caso seria um coxo para bebedouros, e tem um comedouro também, que aí no caso eles drenam essa água e colocam o alimento, ou então colocam aquele alimentador automático que vocês viram no outro slide. Aqui para os leitões, já é uma estrutura suspensa com esse piso vazado que vai ajudar na limpeza. Quer dizer, aqui com a mangueira de água e uma vassoura você consegue facilmente remover todas essas sujidades. E a recomendação, como já você vai trabalhar já com uma quantidade maior de concentração de animais dentro de uma área, mas para não ferir, para não infringir a questão do bem-estar animal, é recomendado disponibilidade de no mínimo meio metro quadrado por leitão. Aqui vocês veem um comedor automático, um bebedouro, e aqui vocês estão vendo uma corrente. Essa corrente é para enriquecimento ambiental. Quer dizer, o animal aqui, aí para passar o tempo ele vê essa corrente, a corrente se balança, faz barulho, ele morde, então ele se distrai um pouquinho, desestressa o leitão.
esse tipo de enriquecimento ambiental vai ajudar a evitar uma quantidade maior de canibalismo, né? Tem os animais que eles têm o hábito de morder a cauda do outro e aí causa sangramentos, machuca o animal. E aí até por conta disso, e nós vamos ver isso na próxima aula, que é a aula de manejo, que esses animais eles acabam tendo que ser cortados os dentes para evitar esse tipo de ação mais agressiva. Já aqui no galpão para terminação, uma das preocupações que você tem que ter é com relação à disponibilidade diária por animal, no caso, esses animais ficarem na mesma baia até... E o piso, como vocês estão vendo aqui, é o piso liso, tá? De cimento liso, e ele tem que ter aproximadamente de 2 a 3% para poder facilitar o escoamento dos dejetos, porque senão se não tiver essa declividade, fica mais difícil de poder arrastar esse dejeto para o canal que vai escoar todo o dejeto. Aqui você já vê a maior concentração de animais, disponibilidade de coxos, de bebedouros. E aí você tem que ter um cuidado grande com relação ao espaçamento, até para evitar a competição por área desses animais. Então, quando a gente começa a falar do bem-estar, é um ponto que tem sido bastante discutido atualmente, porque muitas pessoas têm deixado de consumir alimentos de origem animal por achar que os animais que se transformam em alimentos, eles passam por um processo de sofrimento muito grande durante o período de produção e que as pessoas não concordam com isso. E aí o que a população está começando a exigir? Não, eu quero continuar comendo carne, mas que esse animal não tenha uma vida sofrida enquanto vivo. E aí por conta disso está sendo cada vez mais cobrado dos produtores a promoção do bem-estar animal. E o que seria o bem-estar animal? O bem-estar animal ele envolve uma série de fatores, dentre os principais. Permitir que o animal consiga expressar todos os seus comportamentos naturais, você não permitir que esse animal sinta fome, não permitir que esse animal sinta sede, evitar que ele tenha qualquer tipo de sofrimento e ter um cuidado bem rigoroso com relação às doenças ou enfermidades que esse animal possa ter. Além disso, também promover um ambiente confortável para ele. Um ambiente confortável em qual sentido? De conforto térmico e de conforto ambiental. O que seria o conforto ambiental? Vocês estão vendo aqui algo simples. Ó. Esses animais estão dentro desse galpão e o galpão está com uma palhada. Ah, professor, o que tem de mais nessa palhada? Os animais se sentem mais confortáveis deitados nela. Mordem a palha, fuça, que é um ato natural do suíno, que aí a gente imagina como é que um suíno dentro de uma baia de cimento vai fuçar. E fuçar é um comportamento natural desse animal. Então, quer dizer, a partir do instante que o animal está confinado, ele vai ter essa liberdade dele restrita. A partir do instante que você coloca essa palhada, ele já tem a capacidade, né, de expressar esse comportamento, porque ele vai fuçar essa palhada. Se você quiser aumentar a capacidade de recreação, você pode colocar alimentos escondidos para eles, né, dentro da palhada, e eles vão fuçar para achar esse alimento. Eles vão gostar dessa brincadeira. Aqui a gente vê um pedaço de madeira, pneu, tudo isso pode ser utilizado para enriquecer o ambiente. Aqui uma lista de alguns elementos que são utilizados para esse enriquecimento ambiental e de acordo conforme a carinha vai ficando feliz, melhor é o tipo de material. Então aqui no caso da corrente, ela não é tão bem vista, tá? No caso do plástico ou no caso da corrente, por conta da mastigação que não é tão boa. Tubos de plástico também por conta ou de ser muito duro, e aí o animal não consegue mastigar ele direito, ou porque se for duro demais, muito seco, vamos imaginar um cano PVC que é quebradiço, vai poder correr o risco até de machucar o animal. Bloco de madeira pode até ser uma forma, tá? Mas tem que ser uma madeira que não gere lascas e aí possa correr o risco de machucar o animal. Uso de cartões pode ser uma forma interessante. Bolas não foram bem vistas. Sacos e cordas podem ser outra forma, porque o animal pode morder,
né? Esses sacos eles podem ficar como bandeiras, o animal vai, passa por esse saco, aí gosta de ficar passando de um lado para o outro, brinca. Sal para lamber para esses animais não foi bem visto também. E com relação aos alimentos ou outros materiais, ó, a palhada, feno, forragem, todos foram muito bem recomendados. Então, se vocês tiverem com animais confinados, podem utilizar desses materiais, que é uma forma de você estar promovendo o bem-estar deles dentro daquele ambiente confinado. A para de madeira ou pó de serra, que essa serradura aqui também uma aceitação razoável. E aqui no caso do dispensador de comida, para colocar palha, feno, forragem também pode ser utilizado.